Fala, exploradores! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu trouxe uma história de arrepiar, direto do interior de São Paulo. Vocês vão acompanhar uma viagem noturna que se transforma em um verdadeiro pesadelo. Preparem-se para sentir aquele friozinho na espinha e, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Bora nessa! Sabe quando você toma uma decisão que parece ótima na hora, mas depois começa a questionar se foi mesmo a ideia mais brilhante? Pois é, foi exatamente assim que me senti quando decidi dirigir à noite para o interior de São Paulo. A ideia era simples, economizar tempo e chegar mais rápido. Estava tudo planejado. Coloquei um café forte no copo térmico, ajeitei a playlist com minhas músicas favoritas e lá fui eu, cheio de confiança. Eu sempre gostei de dirigir à noite. Menos trânsito, menos calor e aquela sensação meio mágica de estar sozinho na estrada, com o asfalto se estendendo à frente como uma fita infinita. Mas claro, como tudo na vida, isso tem um preço. E eu estava prestes a descobrir qual. Saí de casa às 10 da noite. Tudo estava tranquilo. O motor do carro ronronava suavemente, a estrada estava quase deserta e a lua cheia iluminava o caminho, dando à paisagem um ar meio surreal. Tudo estava indo perfeitamente bem até que comecei a notar algumas coisas estranhas. Primeiro, a ausência total de outros carros. Eu não esperava um engarrafamento, claro, mas a estrada estava absolutamente deserta. Nenhum caminhão, nenhuma moto, nada. Só eu e a escuridão. Comecei a me sentir como o último sobrevivente de um apocalipse zumbi, só que sem os zumbis, ainda bem, né? O segundo sinal de que algo estava errado foi quando meu café acabou. Pode parecer besteira, mas aquele café era meu combustível, tanto quanto a gasolina era para o carro. Sem ele, comecei a sentir o cansaço bater. Meus olhos começaram a pesar e a escuridão ao redor parecia querer me engolir. Foi aí que a coisa realmente ficou estranha. O motor do carro começou a engasgar, como se estivesse se afogando. É só o que me faltava, pensei, enquanto encostava o carro no acostamento. Desci, abri o capô e, claro, não entendi nada. Para mim, o motor parecia perfeito. Nada fora do lugar, nada quebrado. Voltei para o banco do motorista e foi quando senti aquele arrepio gelado na espinha. Você já sentiu isso? Como se alguém estivesse olhando diretamente para você, mesmo quando você sabe que está sozinho. Olhei para o vidro da janela e vi a marca de uma mão. Não era uma impressão clara, como se alguém tivesse pressionado a mão contra o vidro, mas uma marca vaga e misteriosa, como se algo ou alguém tivesse tentado entrar. E o pior, a marca estava do lado de dentro. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi que eu devia estar vendo coisas. Talvez fosse o cansaço, a falta de café, ou aquela playlist sinistra que tinha escolhido para a viagem. Mas honestamente, aquilo me deu um calafrio. Tentei me convencer de que não era nada demais, talvez uma ilusão causada pelos faróis refletindo em algum ângulo estranho. Liguei o carro de novo e continuei a viagem, mas agora estava mais alerta. Meus olhos estavam esbugalhados, atentos a qualquer coisa fora do normal. Enquanto dirigia, comecei a pensar em todas as histórias de terror que já tinha ouvido sobre estradas desertas à noite. Gente desaparecendo, encontros sobrenaturais e coisas que vão além da nossa compreensão. Cada barulho do motor, cada sombra que passava pelos faróis parecia amplificar meu medo. E claro, a cereja no topo do bolo era a sensação constante de estar sendo observado. A estrada parecia não ter fim. A cada quilômetro a escuridão parecia mais densa, mais opressiva. Até a lua, que antes iluminava o caminho, parecia estar escondendo alguma coisa. Comecei a questionar minha decisão. Será que economizar tempo valia o risco de encontrar algo que preferia não ver? Mas já estava feito. Não havia como voltar atrás. E assim continuei minha viagem sem saber que os eventos mais assustadores ainda estavam por vir. E que aquela marca de mão no vidro era apenas o começo de uma noite que eu jamais esqueceria. À medida que os minutos viravam horas, a noite caía como um cobertor pesado sobre a estrada. Aquele silêncio absoluto era perturbador, quebrado apenas pelo som monótono dos pneus no asfalto e o ronco do motor que agora parecia mais uma fera cansada do que uma máquina confiável. Comecei a sentir a presença da escuridão de uma forma quase real, como se ela estivesse conspirando contra mim.
O que me assustava não era tanto a ausência de outros carros, mas a sensação crescente de isolamento. Sabe quando você está sozinho em casa e de repente se dá conta de cada pequeno som, cada rangido da madeira, cada sopro de vento? Era assim, mas multiplicado por 1000. Eu estava no meio do nada e o nada estava começando a me engolir. A primeira coisa estranha aconteceu quando o rádio do carro começou a sintonizar estática por conta própria. Eu tinha deixado a playlist rolando no celular, conectada ao sistema de som. Mas de repente, sem mais nem menos, a música parou e a estática tomou conta. Fiquei mexendo nos botões tentando voltar a música, mas nada funcionava. E aí, no meio da estática, ouvi algo que me congelou. Uma risada, suave e distante, mas definitivamente uma risada. Era como se alguém estivesse zombando de mim. Não vou dar atenção para isso, pensei, tentando manter a calma. Continuei dirigindo, tentando ignorar a estática perturbadora e a risada que parecia surgir ocasionalmente. Foi então que o motor do carro engasgou novamente, mas dessa vez foi mais sério. O carro começou a perder velocidade e mesmo acelerando ao máximo não adiantava. Ah, só pode ser brincadeira, murmurei, encostando o carro mais uma vez no acostamento. Desci do carro e a escuridão ao meu redor parecia ainda mais espessa. Peguei a lanterna do porta-luvas e iluminei o motor. De novo, não vi nada de anormal. Devia ter feito aquele curso de mecânica com o Zé, pensei. Quando voltei para o carro, algo chamou minha atenção. Na janela traseira, a marca de mão que eu tinha visto antes estava mais clara, como se alguém a tivesse pressionado com mais força. E o pior, agora havia outra marca, um pouco acima da primeira. Eu estava começando a perder a cabeça. Liguei o carro novamente e, milagrosamente, ele voltou a funcionar. Acelerei, decidido a não parar mais por nada. A estrada parecia interminável e o isolamento cada vez mais opressivo. A cada quilômetro, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Comecei a ver sombras se mexendo pelos cantos dos olhos, mas quando olhava diretamente não havia nada. A tensão estava me matando. Cada som parecia amplificado, cada movimento no escuro parecia uma ameaça. Passei por um posto de gasolina abandonado, uma estrutura fantasmagórica iluminada apenas pela luz da lua. Pensei em parar, mas a ideia de sair do carro naquele lugar me deu arrepios. Foi então que aconteceu algo que me fez questionar minha sanidade. Vi uma figura no meio da estrada. Primeiro parecia um pedestre perdido, mas à medida que me aproximei, percebi que não tinha cabeça. Uma figura sem cabeça parada ali como se estivesse esperando por mim. O pânico tomou conta. Acelerei o máximo que pude e a figura sumiu no retrovisor, mas a sensação de estar sendo seguido não desapareceu. O rádio voltou à vida por conta própria, mas agora não era mais estática. Era uma música antiga, daquelas que você ouve em filmes de terror dos anos 80. A voz na canção parecia me chamar, como se soubesse meu nome. Essa estrada está de sacanagem comigo, pensei, tentando não entrar em pânico total. Dirigi por mais alguns quilômetros, o coração batendo como um tambor. A estrada estava completamente deserta, a lua escondida atrás de nuvens escuras. Cada sombra parecia viva, cada som era um aviso. E a figura sem cabeça, eu sabia que ainda estava por perto de alguma forma, mesmo que não pudesse vê-la. A viagem que começou como uma maneira de economizar tempo estava se transformando em um pesadelo. Eu estava isolado, sozinho e claramente sendo perseguido por algo além da compreensão. A sensação de perigo iminente era esmagadora e eu sabia que precisava continuar. Precisava encontrar um lugar seguro antes que algo pior acontecesse. À medida que avançava, a figura começou a se aproximar novamente, desta vez mais rápido. Tentei me concentrar na estrada, mas a presença dela se tornava cada vez mais palpável. Acelerei, o coração disparado, mas parecia que ela estava sempre a poucos metros de distância. Olhei no retrovisor e lá estava ela, a figura sem cabeça, caminhando no mesmo ritmo do carro. Não fazia sentido, mas o terror não precisa fazer sentido. Minha mente estava um caos. Será que eu estava alucinando? A falta de sono e o café acabando estavam me pregando peças? Mas a figura estava lá, e ela era real demais para ser fruto da minha imaginação. Acelerava, mas parecia que ela estava ligada ao meu carro, aparecendo sempre no retrovisor, mantendo a mesma distância.
Decidi que precisava de uma pausa. Vi uma área de descanso à frente e, contra todos os meus instintos, encostei o carro. Saí rapidamente olhando ao redor como um paranoico. O lugar estava deserto e a única luz vinha de um poste piscando, aumentando a sensação de filme de terror. Tentei ligar para alguém, mas claro, sem sinal. É engraçado como nesses momentos você percebe que a tecnologia que deveria te salvar acaba te deixando na mão. Voltei ao carro, trancando as portas e tentando me acalmar. Tudo bem, respira fundo, pensei. Isso é só uma pegadinha do meu cérebro. Mas então ouvi passos pesados se aproximando do carro. O som era inconfundível e meu coração quase saltou pela boca. Olhei para o retrovisor e lá estava ela de novo. A figura sem cabeça, parada, imóvel, como se estivesse me observando mesmo sem ter olhos. O que aconteceu em seguida foi rápido. A figura começou a se mover na direção do carro. Eu estava paralisado de medo. Foi então que ouvi uma batida na janela do lado do passageiro. Uma mão, pálida e deformada, pressionou o vidro. Ah, não, pensei, tentando ligar o carro com as mãos trêmulas. Finalmente o motor pegou e eu saí cantando pneus dali. Olhei para trás e vi a figura parada na beira da estrada, observando enquanto eu me afastava. Mas a sensação de segurança durou pouco. Sabia que ela não havia desistido. A estrada parecia mais escura do que nunca. Cada quilômetro parecia uma eternidade e cada sombra parecia esconder um novo perigo. A figura sem cabeça não estava mais à vista, mas a sensação de estar sendo perseguido era inabalável. Minha mente corria tão rápido quanto o carro, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Comecei a ver placas indicando um motel à frente. Um lugar para descansar e, espero, para encontrar alguma paz. Mas uma parte de mim sabia que não seria tão simples. A marca da mão ainda estava clara na janela. Um lembrete de que aquilo não era um pesadelo do qual eu pudesse simplesmente acordar. A música do rádio voltou a tocar, uma melodia suave e estranhamente familiar, mas com uma distorção que a tornava ainda mais perturbadora. Como se precisasse de trilha sonora para essa loucura, pensei, tentando manter o humor. Finalmente avistei o motel. Uma construção velha e decadente, mas naquele momento parecia um palácio. Estacionei o carro e, ao descer, a sensação de alívio foi imediata. Mas então vi a marca da mão, mais clara e detalhada agora na janela traseira. Beleza, isso é demais até para mim, murmurei, tentando ignorar o arrepio que subia pela espinha. Entrei no quarto e tranquei a porta, jogando-me na cama. Mas a sensação de segurança era ilusória. A figura sem cabeça ainda estava lá fora, eu podia sentir. E aquela marca de mão era um aviso claro. A noite ainda não tinha acabado. Aquele momento de alívio no quarto do motel foi curto. Tentei relaxar, mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado não me deixava. A marca da mão na janela do carro estava gravada na minha mente. E eu não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. A figura sem cabeça estava lá fora, em algum lugar, esperando. Liguei a TV do quarto, mais para ter algum ruído que quebrasse o silêncio opressivo do que para assistir a algo. O chiado da televisão fora de sintonia só aumentou a sensação de isolamento. Peguei meu celular, ainda sem sinal, claro. Ótimo momento para ter uma operadora que não funciona, pensei, tentando rir da situação. Foi então que ouvi novamente passos, mas desta vez eles estavam mais próximos, vindo do corredor do motel. Cada passo parecia ecoar no meu cérebro, um som pesado e ritmado, como um relógio sinistro. Levantei da cama, tentando não fazer barulho, e fui até a porta. Espiei pelo olho mágico, mas não vi nada. Apenas o corredor escuro, iluminado por uma lâmpada trêmula. O som dos passos parou bem na frente do meu quarto. Eu podia sentir minha respiração acelerando, o coração batendo forte no peito. Tentei manter a calma, mas a sensação de pavor era esmagadora. De repente, a maçaneta da porta começou a girar lentamente. Ah, não, isso não, pensei, recuando para trás. Segurei a cadeira do quarto, pronto para usá-la como arma, embora soubesse que, contra o que quer que fosse aquilo, uma cadeira não faria muita diferença. A maçaneta parou de girar e o silêncio voltou a dominar. Mas eu sabia que não estava sozinho. Fiquei ali, imóvel, tentando ouvir qualquer coisa. Foi quando a TV começou a chiar mais alto,
e a imagem, que estava fora de sintonia, começou a se formar. Apareceu um rosto na tela, pálido e sem olhos. "Você não deveria estar aqui." A voz metálica saiu da TV, quase inaudível, mas clara o suficiente para me fazer gelar. Desliguei a TV num impulso, tentando afastar a imagem da minha mente. O pânico estava tomando conta. Precisava sair dali. Peguei minhas coisas e me preparei para abrir a porta, mas a sensação de que algo estava esperando do outro lado me paralisava. Tomei coragem e abri a porta de uma vez, esperando encontrar a figura sem cabeça. Mas o corredor estava vazio. Olhei para os lados, tentando ver qualquer movimento. A lâmpada trêmula fazia sombras dançarem nas paredes, criando uma atmosfera ainda mais macabra. Saí do quarto e comecei a andar pelo corredor, cada passo ecoando no silêncio. Cheguei à recepção do motel, que estava deserta. Claro, ninguém trabalha nesse fim de mundo a essa hora, pensei, tentando manter um fio de humor para não enlouquecer. Saí para o estacionamento e lá estava meu carro, exatamente como eu havia deixado. A marca da mão ainda estava lá, mais clara do que nunca. Entrei no carro e liguei o motor, que, para minha surpresa, funcionou sem problemas. Saí daquele motel como se o diabo estivesse no meu encalço, e talvez estivesse mesmo. A estrada estava mais escura do que nunca, a lua escondida atrás de nuvens espessas. A sensação de estar sendo seguido não me deixava. Olhei no retrovisor várias vezes, esperando ver a figura sem cabeça, mas a estrada estava vazia. Talvez eu tenha deixado isso para trás, pensei, tentando me acalmar. Mas então os faróis iluminaram algo na estrada. A figura sem cabeça estava lá novamente, parada no meio da pista. Acelerei, decidido a não parar mais. Passei direto por ela, mas no retrovisor ela parecia estar mais próxima do que antes. Era como se estivesse me seguindo, mas ao mesmo tempo, imóvel. O rádio ligou sozinho, a mesma música perturbadora de antes começou a tocar. As palavras da canção eram incompreensíveis, mas o tom era ameaçador. "Isso é um pesadelo. Só pode ser um pesadelo", murmurei para mim mesmo. Dirigi o mais rápido que pude, a estrada parecia um túnel sem fim. Cada quilômetro parecia me levar mais fundo em algum tipo de dimensão sombria, onde as leis da realidade não se aplicavam. A figura sem cabeça aparecia e desaparecia no retrovisor, sempre à mesma distância, sempre me observando. Finalmente vi uma placa indicando uma cidade à frente. Talvez lá eu pudesse encontrar ajuda, ou pelo menos um pouco de segurança. Acelerei em direção à cidade, tentando deixar para trás a figura sem cabeça e os horrores daquela estrada maldita. Mas sabia no fundo do meu ser que aquilo não acabaria tão fácil. Alguma coisa ou alguém estava determinado a me perseguir até o fim. E aí, exploradores, o que acharam dessa história? Já passaram por algo assim? Deixem seus comentários aqui embaixo e me contem. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. Até a próxima e cuidado nas estradas à noite.